Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Vencendo Aflições, com o expositor Simão Pedro de Lima, de Minas Gerais. Conferência ocorrida no dia 24 de maio de 2014, na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no Centro Espírita Jorge de Humildade. 72 anos dessa casa, a terceira casa fundada em Uberlândia, 72 anos de história, de assistencialismo aos encarnados, aos desencarnados. E com muita alegria nós recebemos nosso irmão Simão Pedro, que vem aí nessa noite de luzes, né, de comemoração espiritual, trazer para nós a sua palavra esclarecedora, que eu acho que é o que muito nós estamos necessitando nesses dias de hoje. E nós vamos fazer a prece inicial. Feita a prece inicial, Simão Pedro toma a palavra. Mestre Jesus, permita, Senhor, o encontro de nossas almas com os teus ensinos nesse momento, nessa casa que é tua. Abraça-nos com o teu amor e ternura, para nos auxiliar a vencer os dias que atravessamos sobre a escola da terra. Dá-nos, Senhor, a tua grata presença através dos enviados de teu amor que sempre se colocam ao nosso lado, nos auxiliando, nos incentivando, nos protegendo. Hoje, aqui, todos nós em seu nome te agradecemos desde já a sua doce presença em nossos corações, que nos faz sentir tão bem, que nos faz sentir que vale a pena continuar essa caminhada rumo a uma vida maior, seguindo os teus ensinos, tendo em ti, Senhor, a mensagem maior de que és em nós o caminho, a verdade e a vida, que haverá de nos conduzir ao Pai, nosso desejo íntimo, de nossa luz encontrar a luz que nos fez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em erros, em tentações. E livra-nos da prática de todo mal, que assim seja hoje e sempre. A palavra é sua. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos guarde todos em paz. Eu já vou pedindo desculpas pelas tosses intercorrentes e pela a dificuldade um pouco da fala, mas eu creio que mais um mês eu melhoro, né? Que já tem uma semana que eu estou carregando isso, mais um mês termina. E vamos conversar um pouquinho. Esses 72 anos, eu já estive aqui em alguns aniversários, né? Eu não sei quantos, mas em alguns, né? Então é uma alegria estar sempre aqui em algum aniversário da casa. Afinal, 72 anos não é pouco tempo, né? É um tempo muito proveitoso e dilatado, né, para uma casa espírita. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite que o Wander, né, um amigo Wander me fez para estar aqui, ao André. Então vamos conversar um pouquinho. Eu creio que no máximo até 11h30, mais ou menos, a gente termine a introdução da conversa. Mas vamos ver se esse tempo todo transcorre como se fosse 1 hora. 58 minutos. 50, tá bom, né? Eu fui falando, o rosto foi ficando assim, 50 minutos. E mais alguma coisinha.
Eu estou tentando falar mais alto. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do tema bem-aventurados os aflitos. E ele vale-se da segunda bem-aventurança, que nós encontramos no capítulo 5 também do Evangelho de Mateus. Por que eu digo segunda bem-aventurança? Porque as bem-aventuranças, são 7 bem-aventuranças de virtudes e 2 de perseguição, então são 9 bem-aventuranças. E elas são uma escala de valores. Elas são uma escala de virtudes, de atitudes e virtudes, que começa da primeira, obviamente, e vai até a 7ª, depois as 2 de perseguição. Por que eu digo escala? Porque se nós observarmos cada uma das bem-aventuranças, nós veremos que há necessidade de existência de uma para que a outra possa surgir. É como se fossem degraus, para que se chegue a um patamar que seria os pacificadores. Então começam as bem-aventuranças com bem-aventurados os pobres pelo espírito, bem-aventurados os humildes. E ela se encerra nessa escala de valores, na 7ª, com bem-aventurados os pacificadores, mostrando-nos que para chegarmos a pacificador, nós temos degraus para serem transpostos. Então ali, quando olhamos, elas não estão colocadas de forma aleatória. Elas têm um porquê de estarem naquela sequência. Não vamos analisar as bem-aventuranças, mas só para entendermos. Se olharmos a 3ª bem-aventurança, nós veremos que ela se assemelha à 7ª bem-aventurança. A 3ª, bem-aventurados os pacíficos. A 7ª, bem-aventurados os pacificadores. Ser pacífico e ser pacificador são coisas diferentes. Não há como ser pacificador sem antes ser pacífico. Mas não necessariamente sendo pacífico será pacificador. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver com o bem. Ser pacificador é uma atitude. Ser pacífico é uma inação. Então nós percebemos que há uma gradação, que não vamos trabalhar todas elas. Mas para nós entendermos a segunda bem-aventurança. A primeira, dizemos que a humildade, ela não é a maior das virtudes. Ela é a mais necessária, porque ela é a primeira. Se não com ela, nenhuma outra se chega. Por isso ela é a mais procurada. Ela é a primeira das virtudes. Sem humildade não se chega a nenhuma outra virtude. O ápice da virtude é ser pacificador. Basta olhar a consequência. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E os pacíficos apenas herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E céu está no plural ali. Não é reino do céu, reino dos céus. Não é lugar. São quaisquer lugares. E por que é a primeira? Um ser que não tem a humildade, ele não aprende nada. Ele já se sente sabedor. Ele já se sente superior. E por isso nunca aprende. Por isso é necessário esse passo. Daí ela ser a primeira bem-aventurança. E a segunda, que é o foco da nossa conversa, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para que se possa ser bem-aventurados os que choram, é preciso que seja humilde para entender o que é o sofrimento. Porque não havendo a humildade, o sofrimento é visto como uma punição. O sofrimento é visto como se fosse uma resposta coercitiva de Deus, como se fosse uma atitude de Deus para nos punir. O ser que não é humilde pelo sofrimento, ele repulsa a bondade de Deus. Ele se coloca refratário ao próprio Criador. Ele se coloca em lamentação contra a própria providência. Mas sendo humilde, ele vai buscar entender o que é o sofrimento. Ele vai perceber que Deus, sendo justo, os acontecimentos, bons ou maus, não podem ser por dádivas de Deus, mas por um propósito natural da nossa existência dentro das leis de Deus. Mas não uma imposição.
Porque senão Deus seria injusto, impondo sofrimentos a uns e benesses a outras pessoas. Deus seria injusto ao não ter uma equanimidade na relação com as pessoas. Então, por isso, a humildade precedendo essa virtude. Que virtude? O sofrimento? Mas o que é o sofrimento? A virtude do sofrimento? A resignação. Um coração humilde, ele se resigna. Um coração humilde, ele não se acomoda. Acomodação e resignação são coisas distintas. Acomodar-se é não querer agir quando se pode agir. É não querer agir sabendo que não tem como agir. Resignar-se é não agir até que se possa agir. O resignado é aquele que sabe aguardar, sabendo que não é possível agora, ele não se acomoda, fica atento para quando possível for agir. O acomodado, ele se aquieta e não mais age, alegando que nunca é possível. A resignação ela é virtuosa, dizem os espíritos, que é o consentimento do coração. A obediência, dizem eles, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E um coração só consente, se resigna, quando é humilde. Por isso é a segunda bem-aventurança. Por isso que ela não vem como primeiro. Primeiro nós temos que entender a estrutura da lei de Deus, entender quem nós somos, entender o ato da criação, entender Deus como justo, desenvolver essa humildade para poder compreender que o sofrimento ali, bem-aventurados que choram, nada mais é do que consequências das nossas próprias atitudes. Benesses são consequências das nossas próprias atitudes. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Então o sofrimento nada mais é do que colheita, não é uma imposição. Não é algo que Deus nos testa, porque Deus não fica jogando dados para verificar se vai ter sorte ou não vai ter sorte. Da mesma forma que Einstein dizia que a natureza não dá saltos e não joga dados, Deus também não joga dados. Então o sofrimento não pode ser uma escolha de Deus, mas sim uma escolha nossa. Como escolha nossa? Escolher sofrer? Não. Escolher agir de forma errada. E a consequência do erro é o próprio sofrimento. Isso faz com que Deus não se responsabilize pelos sofrimentos que nós criamos, pelas nossas escolhas. Não se colhe, dizia o Cristo, não se colhe em figos dos abrolhos, ou seja, cada árvore dá o seu próprio fruto. Então, da nossa parte, nós fazemos e colheremos. Semeia-se, colhe-se, justamente o que semeou. Então, essa lógica, só um ser humilde vai trabalhar com ela. Porque, se não houver a humildade, haverá um processo de autocomiseração em que a pessoa se vitimiza. O que é autocomiseração? Ter pena de si mesmo. A pessoa começa a olhar para si e passa a ter pena de si mesma. E se acomoda na posição de vítima. Se vitimiza. E ao se vitimizar, coloca Deus como algoz. E Deus não pode ser algoz, porque Deus é soberana justiça e bondade. A pessoa ao se vitimar, ela se aliena. A pessoa ao se vitimar, ela se acomoda. Ela não assume as responsabilidades. Ela não assume atitudes. E ela fica com pena de si e depois diz, Deus não me olha. Depois diz, a vida não me olha. Depois diz, eu não tenho sorte. Depois diz ainda de forma egoísta, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? Tem que ser comigo. É o egoísmo no sofrimento. Então, justamente, uma pessoa humilde é que vai perceber. Se algo está acontecendo, é porque causa há. E eu tenho que buscar a causa. E não focar no efeito. O efeito não resolve a nossa situação. Eu só resolvo o efeito quando eu debelo a causa. E aí é que vem o lado da humildade. Buscar a causa do sofrimento. Buscar a origem desse sofrimento. E é isso que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trabalha. É o maior capítulo do Evangelho. É o mais extenso de todos eles. Dos 27 capítulos, é o mais extenso. Por quê? Ele vai analisar, não é o sofrimento. Ele vai analisar
é a estrutura de vida. Ele vai analisar a nossa origem, as nossas atitudes e os acontecimentos nas nossas atitudes. Por isso ele é maior. Não porque o sofrimento é grande, mas porque a vida precisa ser entendida para que o sofrimento possa ser compreendido. Para que possamos vê-lo como um instrumento de alerta, nos dizendo que algo está errado, para que eu possa consertá-lo. O sofrimento nada mais é do que um sensor, não é um sansor. Nós somos os nossos sansores, mas o sofrimento é um sensor, que vai nos indicar que estamos ultrapassando um limite, e que dali para frente será danoso. É como se fosse um alerta para dizer, observe-se mais, mude as suas condutas. E é justamente aí que precisamos focar. Para eu mudar um resultado, eu preciso mudar a atitude. Então, como mudar os rumos da minha vida? Mudando as atitudes que eu tenho na minha vida. Como dizia Chico, se você quiser atingir um resultado que jamais atingiu, será preciso fazer alguma coisa que nunca fez. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu terei os mesmos resultados. Então, o primeiro passo a observar num sofrimento é como eu cheguei até ele, para que eu possa sair dele. Analisar, como nos fala a dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, que há características para o sofrimento. Que as pessoas muitas vezes sofrem com características. E ela didaticamente, não quer dizer que se limite a isso, mas didaticamente, ela nos coloca 3 características. Analisa o sofrer sem buscar as causas ainda. Analisa o sofrer observando o sofrimento advindo do sofrimento. Ou seja, a pessoa sofre porque está sofrendo. E porque está sofrendo, ela sofre. E por ela sofrer, ela fica sofrendo. E por ela ficar sofrendo, ela sofre. É um processo de um sofrimento advindo de um sofrimento. O próprio sofrimento visto como causa do sofrimento. E ao se colocar vítima, ou seja, estou sofrendo, eu amplio o efeito do sofrimento. É aquela lamentação que não resolve. E esse processo não quer dizer que leve, pode levar a um desajuste, até mesmo psíquico, físico. Pode se somatizar daquele processo de uma inquietação até a um estado depressivo. Não me refiro a uma depressão, não estou falando do aspecto clínico, a um estado depressivo, a um estado de desordem emocional. A pessoa começa numa inquietação e por estar inquieta, ela se inquieta mais. E ao se inquietar mais, ela fica ansiosa. Não é mais uma inquietação, é uma ansiedade. Já há efeitos, já há processos físicos acontecendo. Ela já se sente ali com sudorese, ela já se sente com dificuldade para respirar, e tudo isso pela ansiedade, advinda da inquietação. E por estar ansiosa, fica mais ansiosa. E ao ficar mais ansiosa, se angustia. E aí vem a angústia. E o estado de angústia é uma introspecção de tristezas, em que a pessoa lida apenas com um elemento para ela existente no mundo, a tristeza. E sendo esse um único elemento existente no mundo, todos deverão estar assim. E a pessoa angustiada, ela perde essa noção de uma melhoria. E para ela se sentir bem, ela se vitimiza mais, para que os outros possam olhá-la com dó, olhá-la com pena. E ela só se sente menos pior se alguém disser, coitadinho. E a busca é essa, buscar ser coitadinho. E se alegra quando alguém diz, mas você não está, parece que não está bem. Ela fala, de fato, se acertou, não estou bem. A pessoa angustiada, você pergunta, como é que você está? Ela fala, senta que eu vou te contar. E conta. Conta, mas conta com gosto. E no final fala, e aí? Não estou ruim? 2 pessoas angustiadas, juntas, conversando. Já ouviram um diálogo desse? É aquela que chega e fala, essa noite eu não dormi. Essa noite, diz a outra, já fazem 4 noites que eu não durmo. Eu tenho que estar pior. Mas não dormiu por quê? Minha cabeça doeu a noite toda. Ai, quem dera essa minha cabeça doesse só à noite. A minha dói noite e dia. Veja, a disputa.
é o estado angustiado. E olha, mas não foi só a minha cabeça. À noite ela doeu, mas eu passei o dia com o joelho doendo. Você ainda tem joelho? Nossa, bom para você. Eu nem mexo mais o joelho. E chega num ponto que uma vai dizer, e eu que morri ontem? Porque acha que se morrer é a pior coisa. Porque é essa lógica. Porque a pessoa está numa roda de sofrimento, gerando sofrimento. É a pessoa que opta em observar as coisas piores. É a pessoa cujas programações que busca são sempre aquelas que são deprimentes. Porque é o universo, é a faixa que ela vive. E se ela vai a um médico, e o médico resolve dizer que não tem nada, que é do ponto de vista emocional, ela diz assim, eu não sei onde comprou esse diploma, não sabe nada, e as minhas dores? E ai dele se disser psicossomáticas. E se não der nenhum medicamento, ou aconselhar apenas relaxar um pouco, ela vai detratar esse médico. Mas se ela achar um outro que fala, não, a senhora está ruimzinha, ela fala, esse é bom, porque quer sentir-se assim. É o sofrimento advindo do sofrimento. E isso é um ponto a ser observado, porque para a libertação do sofrimento, essas características têm que serem retiradas. Porque a pessoa acaba gostando de sofrer, se alimentando. São aquelas pessoas que dizem, eu nunca tive alegria na vida, mas nunca. Aí você pergunta, quantos filhos só tem? 6. Só não teve nem 6 momentos de alegria? Ah, mas depois só tive preocupação. Não, estou perguntando na hora que nasceu. Preocupação veio depois. Ou seja, a pessoa não consegue dimensionar isso. Mas também temos o sofrimento advindo, ou o sofrimento da impermanência. São as pessoas que buscam a estabilidade, a segurança, o equilíbrio num mundo instável. Não percebem que nada perdura na materialidade. Não percebe que há uma instabilidade natural na existência e essa instabilidade é que faz crescer. Então há esse sofrimento advindo da impermanência, porque tudo no mundo é impermanente. A única coisa que poderíamos dizer permanente é a própria impermanência. A única coisa que nunca muda é que tudo muda. E há pessoas que são refratárias às mudanças. Querem viver no status quo, sempre, não o antes, não o depois, querem viver daquele jeito. Não aceitam mudanças. São pessoas caracterizadas, você as percebe pela fala, quando dizem assim, no meu tempo as coisas eram boas. Aí você pergunta, você está encarnado? Tô. Então seu tempo é agora. Não, meu tempo não. Agora é o meu tempo. Porque nós só temos um tempo. Passado é conhecido, porém imutável. Futuro é desconhecido, porém mutável. Mutável porque o futuro é consequência do presente. Então o único tempo que eu posso vivenciar e determinar um outro é o presente. Então não posso ter no meu tempo. São pessoas que quando dizem essa frase, dizem com suspiros. No meu tempo, aí sim as coisas eram boas. A vida era muito melhor. Eu imagino que deveria ser ferro à brasa, muito prático, né? Movimentando assim para encandecer a brasa, né? Aí acabava de passar naquele pano engomadinho, aí passava, olhava, caiu fuligem, voltava lá pro tanque, punha o pano, lavava, batia, quarava, passava. E assim fazia. Muito agradável, muito agradável. Vejam esses tempos. Na verdade, uma pessoa que vive no passado é uma pessoa que não viveu o presente quando ele existia. Porque passa a sentir saudades. Saudade é sentimento que se tem por algo que não se fez completamente e precisa e quer fazer de novo, mas não pode mais. Isso é saudade. Quando se preenche completamente, não se tem saudade, se tem lembranças. Me lembro da minha época de infância, me lembro da minha juventude, dessa eu me lembro, que eu ainda estou nela, né? Mas me lembro da juventude, tenho saudades. E aí começo a elencar. E cada ponto que eu elenco é algo que eu não fiz na completude. É algo que precisava ter sido feito com maior atenção. Quantos pais
dirigindo carros, hoje, olham para o banco de trás, olham pelo retrovisor no banco de trás, e ficam com a saudade de quando os meninos eram pequenininhos e ficavam andando lá atrás. Mas quando eles eram pequenininhos e andavam lá atrás, o pai ficava dirigindo e falava: menino, para de comer bolacha no carro, você está sujando meu banco tudo. Para que isso? Depois você vai dar um trabalho para limpar. Para com isso, menino. E depois o menino cresce, vai morar fora, casa-se, e o pai está olhando o quê? Que vontade que eu tenho desse menino estar ali atrás jogando bolacha no banco. Mas quando estava jogando, não deu atenção. Isso é saudade. É esse o aspecto que gera o saudosismo, que dá o aspecto da impermanência. Da permanência na impermanência. E isso é estado de sofrimentos. Isso também contribui naquele processo anterior do sofrimento advindo do sofrimento. Também contribui para que aquela angústia chegue a uma melancolia. E da melancolia a um estado depressivo. E o caminho de volta é o mesmo do de ida. São degraus que eu desço, são degraus que eu subo. Do estado depressivo à melancolia, da melancolia à angústia, da angústia à ansiedade, da ansiedade à inquietação e a um estado de normalidade. E muitos não percebem esse retorno e dizem: eu não estou melhorando, mas você estava em estado depressivo, agora você está angustiado, já melhorou? E ela não percebe. Por quê? Porque quer manter o estado anterior. Aí fica a impermanência. Mas há um terceiro elemento contributivo para essa fixação no sofrimento, que é o sofrimento por condicionamento. Criamos uma cultura de sofrimento, de tal forma que se eu não sofrer, eu não aproveitei a vida. E há pessoas que até dizem: olha, eu nunca sofri nessa vida. Eu estou com medo, mas um medo danado de quando chegar o sofrimento. Mas por que você está com medo de quando chegar o sofrimento? Por que vai ter que chegar o sofrimento? Porque todo mundo sofre. Se eu não sofrer, tem alguma coisa errada. Veja, condicionamento. É como se toda semana tivéssemos que dar um pulinho em algum lugar para dar uma sofridazinha. Para falar que estamos igual a todo mundo. É uma cultura tão arraigada que muitos dizem para nós: tudo bem? E como é que nós respondemos? Mais ou menos. Estamos ótimos. E dizemos mais ou menos. Porque temos vergonha de mostrar que estamos bem. Porque afinal, aqui é um vale de lágrimas. Para quem quer chorar. Para quem não quiser, é um deserto. Mas, irmão, está escrito lá no Evangelho: a felicidade não é desse mundo. Está, e está correto. Não está nada errado quando está escrito: a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Quantos mundos nós temos? 2. Orbes, nós temos uns montes. Milhares e milhares e milhares, incomensuráveis, elevado a N. Mas mundos? 2. O mundo material e o mundo espiritual. Não temos um terceiro mundo. Se só temos 2 mundos, nós estamos no material, concordam? Se só temos 2 mundos, e a felicidade não é deste mundo, ela só pode ser de qual mundo? Do outro, do espiritual. E nós somos de que mundo? Deste ou do espiritual? Se nós somos do mundo espiritual e a felicidade é do mundo espiritual, a felicidade é nossa. Então ela não é deste mundo, e daí eu também não sou desse mundo. Perceberam? É completamente diferente. Se eu não sou desse mundo e a felicidade não é desse mundo, ótimo, ela é do único que eu sou, o mundo espiritual. Ou seja, a felicidade é um estado interior, é uma condição interior. E quando eu perco a perspectiva, eu transfiro para o mundo o estado de infelicidade, ou de tristeza, se eu quiser. E digo: felicidade não é para mim. Não, não é para mim, ela é para todo mundo. Ela é da nossa essência. Ela é da lei natural, questão 614 do Livro dos Espíritos. Está ouvindo lá atrás? Agora melhorou a voz? Está ótimo. Melhorou o som, porque a voz está acabando. Desculpe pelo excesso de tosse, eu já pedi desculpas mais cedo para os ouvintes da Rádio Fraternidade, estou pedindo de novo. Mas vejam, o que está na questão 614 do Livro dos Espíritos? O que se entende por lei natural? É a pergunta. Os Espíritos respondem: é a lei de Deus, criada por Deus, para a felicidade do homem. Vejam, a lei de Deus foi criada para qual finalidade? A felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, diz a resposta. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, infeliz, o estado de negação, o prefixo in, negação. O homem nega a felicidade quando se afasta da lei de Deus. E onde está escrita a lei de Deus? Questão 621.
Na consciência. Se a felicidade, se a lei de Deus é para a felicidade do homem e a lei de Deus está na consciência, é a consciência que determina a felicidade. É um estado interior. Independentemente das impermanências ou dos condicionamentos. Nós negamos a felicidade quando negamos essa possibilidade de crescimento, de melhoramento. Então esses três elementos, eles não geram sofrimentos, eles são contributivos. Eles não são causas de sofrimentos. Eles contribuem para uma consolidação, uma solidificação, uma sedentarização do sofrimento. Ou uma sedimentação do sofrimento. Mas as causas do sofrimento. Nos fala Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos duas origens. Duas origens onde estão as causas do sofrimento. Ele coloca causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E coloca para que percebamos que grande parte das nossas aflições tem origem nas condutas, nas escolhas que fazemos aqui, encarnados. A maior parte delas. As causas anteriores são por exclusão. Depois que observar toda a minha conduta desde o meu nascimento e não encontrar motivos para o sofrimento, aí sim eu busco as causas anteriores. Eu posso buscar em encarnações anteriores. Mas nós podemos perceber que aqueles efeitos das causas anteriores ainda não estão aparecendo porque as causas atuais são muito maiores. Eu estou criando muito mais complicações agora. Muitas vezes a pessoa diz, eu devo estar com um problema kármico, porque eu não tenho alegria no meu casamento. Meu casamento eu acho que deve ser karma, porque eu devo ter feito muito mal lá para ter casado aqui. Talvez escolheu muito mal ter casado. Talvez casou por objetivos que não são sedimentares. Talvez casou por fuga, casou por carência, casou como investimento econômico. Casou porque todo mundo casa. Veja. Casou obrigadamente, porque, afinal de contas, eu não quero contrariar meus pais. É muito difícil dar certo com essas causas. E não tem nada de vida anterior nessa história. Aliás, encarnação anterior, porque vida é uma só. Não tem nada de encarnação anterior. Tem fruto de intempestividades. Casou porque a pessoa era linda. Mas achou uma menina ou um rapaz, mas que eram lindos e linda. Mas esquece que com o passar do tempo pode acontecer alguma mudança. Não quer dizer que aconteça, mas pode. Pode. A gente pode ter um problema de massa, aumenta um pouco, né? E aí, o motivo, porque perguntemo-nos, quanto tempo dura um casamento? Quanto tempo durar o motivo que levou ao casamento? Se casou-se por esses motivos, acabando esses motivos, acabou o casamento. Casou por fuga, não está fugindo mais, já se sente segura, dá licença. Veja. Casou-se por beleza, ficou feio, né? Me ajuda aí, né? Pode ir. Veja. Carência, não está mais carente. Por interesses econômicos, acabou o motivo, acabou o casamento. Quando se casa pelo sentimento, pelo amor, enquanto durar, dura. Só que esse dura, esse perdura. Então o que se observa na convivência é o porquê da convivência, o porquê da escolha. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu devo ter sido um pródigo na encarnação anterior. Porque eu não consigo ganhar recursos financeiros, eu não consigo, tudo que eu ganho eu perco. Talvez seja imprevidente nessa. Talvez seja, não faça programações nessa. Talvez seja pródigo nessa, e não na anterior. Eu tenho problemas de relacionamentos, que seja familiar ou outro meio. Eu estou achando que na encarnação passada eu devo ter feito mal para essas pessoas. Não, nessa está te faltando educação, está te faltando equilíbrio, está te faltando um pouco mais de coleguismo, está com excesso de egoísmo. Então percebamos que não fomos ainda em encarnação anterior para buscar causas. A maioria das causas estão nas nossas escolhas, nas nossas atitudes dessa encarnação. Mas o espírito adora ir na encarnação anterior. Eu nunca vi gostar de ler página passada, eu nunca vi desse jeito. Tudo tem que achar uma coisinha lá atrás, porque é mais cômodo. É melhor eu dizer que é lá atrás do que eu ter que dizer que eu preciso mudar alguma coisa agora. Porque quando dizemos
vida anterior, sem perceber, nós estamos criando uma desculpa para nós. Para dizer que se é vida anterior, não era eu. É outra vida, então era outra pessoa. E não lembramos que nós temos uma vida só. Porque somos imortais. Quando Deus me criou, me deu a vida. E eu continuo nela. O que eu tenho são várias encarnações dentro de uma mesma vida. Porque sempre sou eu. Eu é que estou encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Porque encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é uma etapa da vida. Mas se eu disser vida passada, dá uma ideia de justificativa. Não, é vida passada, não tem nada a ver comigo. E é forte isso. Se nós olharmos e pensarmos, alguém chegar, por exemplo, para mim e disser, Simão, eu andei com meus contatos espirituais e descobri quem você foi na vida passada. Ah, é? Legal. Quem que eu fui? Você foi um crápula. Você foi um perdulário. Você foi mineiramente, um nó cego. Ô, rapaz, mas eu era ruim. Bicha. E fica por isso. Aí se ele fala para mim, mas tem um detalhe. Eu andei conversando com a turma agora e descobri o que você fez semana passada. Pelo amor de Deus, não conta para ninguém não. Quer dizer que a vida passada pode contar, eu não me envergonho. Mas dessa agora eu me envergonho. Eu tenho que me envergonhar das duas, fui eu que fiz. Mas como é vida passada, tem desculpa. Então por isso que a gente joga muito as causas para as encarnações anteriores, chamando de vida. Porque aí fica fácil, não, você vê como é que é difícil. Eu passei numa encarnação fazendo isso, agora como é que é difícil consertar? Por isso que eu estou escorregando. Está faltando força de vontade. Está faltando vontade. Está faltando objetivo. Está faltando atitude. Mas é mais cômodo eu jogar para a encarnação anterior. Mas, quando eu olho toda a minha estrutura encarnatória, chego até o berço, e não há um motivo que possa dizer que gere consequência de sofrimento, de aflição, então sim, há uma causa. E essa causa, não estando nessa encarnação, estará nas encarnações ou anterior ou anteriores. Porque a relação entre as encarnações não é um processo linear. Essa gera essa que gera aquela. Não. Eu posso estar hoje assumindo responsabilidades de encarnações bem anteriores à última que eu tive. Isso aqui está no artigo 9º do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. O artigo 9º diz que todas as faltas têm punições, como todas as ações benévolas têm as suas recompensas. E diz que o espírito deve responsabilizar-se por todos os seus erros e resgatá-los nessa encarnação ou em outra ou em outras, porque as reencarnações são solidárias, pois pertencem ao mesmo espírito. Por isso é que temos uma só vida. As encarnações pertencem sempre ao mesmo espírito. E são solidárias. Pode ser que o erro cometido aqui não gere consequência na próxima. Pode ser que gere na outra ainda. Dependendo do que eu preciso do meu campo de crescimento. Então sim, nós temos as causas anteriores também. E isso denota a justiça de Deus. Porque todo sofrimento tem que ter uma causa. E se eu perquiro a causa, não a encontro, eu sei que é a encarnação anterior. Então eu tenho que fazer um mergulho na encarnação anterior. Não. Eu já sei que é lá por exclusão. E sabendo que é lá e tem que ter a causa, obviamente, então se eu sei que tem uma causa, eu já vou mudar a conduta. Por quê? O que eu fiz lá já determinou o que está acontecendo aqui. Não adianta eu voltar lá. Adianta eu seguir daqui. Então eu preciso mudar o jeito de fazer a partir daqui para que o meu futuro seja melhor. Como dizia Emmanuel, não interessa quem você foi, interessa quem você é. Porque quem você é determinará quem você será. Quem você foi já determinou quem você é. Então não é uma viagem em busca do quem eu fui, do que eu fiz. É uma viagem em busca do eu para dizer o que eu farei. Então, ao saber que há uma causa, sem necessariamente saber qual é, eu já tenho a explicação por que eu estou sofrendo. Eu já posso sair dessa roda do sofrimento advindo do sofrimento, porque eu sei que eu não estou sendo punido. Eu já posso sair do sofrimento da impermanência, que eu sei que tudo evolui. Eu posso sair do condicionamento,
porque eu sei que esse condicionamento é uma opção que eu criei para justificar os meus próprios sofrimentos e a minha inação. Então, quando eu tenho essa lógica, eu deixo de lutar contra o sofrimento e passo a trabalhar a favor do meu melhoramento. Como na parábola da tradição hindu, uma lenda que dizia que Brahma reuniu os rios da Índia para uma reunião, uma conversa. E quando ele estava reunido, ele chama a atenção do rio Ganges, começa a adverti-lo, dizendo a ele: por que suas águas arrancam os meus carvalhos que eu plantei e não arrancam os arbustos que nascem por si mesmos? E o rio Ganges vira para Brahma e diz: é porque os seus carvalhos, quando as minhas águas crescem, eles lutam contra elas, e eu quero ser mais forte e os derrubo. Mas os arbustos, quando as minhas águas se avolumam e vão passando, eles vão se deitando. E à medida que as águas passam, eles se levantam. Ou seja, não se luta contra. Eu não tenho que lutar contra o sofrimento. Eu tenho que resignar-me para que a hora que a situação der condições, eu me levantar. Mas se eu lutar contra o sofrimento, eu estou fazendo uma resistência para algo que talvez eu não tenha ainda as forças. Resignar e acomodar, repito, não são as mesmas coisas. O acomodado gosta de sofrer. O resignado sofre com gosto. Ou seja, ele dá valor ao sofrimento. Ele dá a atenção necessária para buscar as saídas. Sem lamentar. Sofrendo, sem lamentar. Porque o tempo da lamentação, ele tira para buscar as soluções, com a resignação. Então essa primeira parte é o que Dona Joana de Anjos chama de cessação do sofrimento. Quando ele cessa? Quando eu percebo que ele não é imposto por ninguém. Quando eu percebo que eu não sou vítima. Quando eu percebo que o sofrimento é uma consequência. Então eu preciso rever a minha maneira de viver para que eu possa mudar as consequências. Já cessa. Mas ela dá um outro enfoque, para que não fique somente na cessação. Porque de tanto cessação, eu posso virar a acomodação. Então ela busca caminhos para a libertação do sofrimento. A cessação e a libertação. A libertação, ela nos sugere alguns passos. Ela sugere, primeiramente, esqueça as coisas do passado, no passado. Primeiro passo para uma libertação. Quantas pessoas ficam sofrendo por causa do passado? Quantas pessoas criam estados de convivência ruins por causa de coisas do passado? Por exemplo, um casal, um cônjuge, dois cônjuges, aliás, não dá um casal, né? Dois cônjuges, começa uma conversinha, uma discussãozinha, coisa boba. O marido chegou em casa às 3 da manhã, porque estava viajando, e acordou a esposa, com o barulho do carro, e começam a conversar, a discutir. E ali, no meio daquela coisa tão simples, um dos dois fala: ah, mas você está muito brava, ou você está muito bravo. Não justifica essa braveza toda, mas é porque em 1998, aí começa. Você chegou em casa às 3 da manhã, não foi por causa de viagem. Aí começa. Ele fala: mas em 1997, você também fez isso, mas em 1900, até chegar no berço. Esqueça as coisas do passado, no passado. Essa é a proposta do primeiro passo. Perceber que o passado está lá e ele serve de alerta para não repetir erros, para repetir acertos, mas não para ser vivido. Então deixa o passado no passado. Ela sugere, aliás, como dizia Jesus, né? Vá e não peques mais. Ou seja, interessa é o daqui para frente, não é o para trás. Mas ela sugere também um segundo passo. Tenha fé no futuro. Veja, não é só esquecer as coisas do passado. Ter fé no futuro. Como dizia o Cristo, tem de bom ânimo. O que é ter fé no futuro? É esperar que o futuro chegue ao presente? Não. É fazer com que o presente determine um bom futuro. Ter fé no futuro é agir no presente. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, dizia o Cristo, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja, o seu próprio mal. Cuidemos do nosso dia. Ele não disse, não vos ocupeis com o dia de amanhã. Ele disse, não vos pré-ocupeis. O que é pré-ocupação? Ocupação antes da hora? Que está no campo dos medos. Ah, mas eu tenho medo de um dia, quem sabe, talvez acontecer isso. E já estou agora sofrendo por antecipação. Então ela diz, ter fé no futuro, mas cuidando do presente. E nós não percebemos o valor que tem o presente. Nós não percebemos o valor que tem o dia de hoje. Os evangelhos, as cartas de Paulo, os testamentos, os dois, eles trazem muitas referências para nos alertar sobre o valor da atitude dentro de um tempo chamado hoje. Como agora, nessa frase do Cristo. Basta a cada dia o seu próprio mal, mostrando que nós temos o que resolver dentro de um dia. Não podemos deixar do outro dia para hoje, e nem deixar de hoje para amanhã, porque amanhã teremos de amanhã, e temos que resolver os de hoje. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Não é pegar a cruz da vida inteira, é só do dia, ou seja, dimensione os passos. Na oração dominical, que foi aqui proferida pelo André, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É o pão nosso de cada dia, mas está pedindo só o de hoje. Não é o de amanhã, depois de amanhã. É de cada dia, mas está pedindo o de hoje. Porque o que é o dia de hoje? É o determinante do meu futuro. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, aos Hebreus, mas ficamos em uma de suas cartas, agora eu não me lembro se é aos Hebreus. Ele dizia, irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vejam, irai-vos, mas não pequeis. Fiquem nervosos, mas não se agridam. Não deixe que a raiva se transforme numa ofensa, num ódio, desculpe. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr com você nervoso. Ou seja, não deixe o dia acabar sem que você tenha resolvido a sua ira. Ou seja, não vai dormir com raiva. Resolva isso antes. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr. Não deixe o dia acabar sem que você tenha resolvido a sua ira. E a resolução da raiva não é em relação ao outro e nem com o outro. É em relação a mim. Porque quem está sentindo sou eu, não é o outro. Ah, mas ele me fez raiva. Não, eu me enraiveci com ele. Não foi ele que me fez raiva. Eu me enraiveci. Então eu tenho que resolver comigo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja o valor de um dia de hoje e o quanto nós deixamos passar. A fé no futuro não é ficar aguardando o futuro acontecer. O futuro, ele não vai acontecer. Ele já está acontecendo, porque o futuro é a consequência do presente. E o presente eu estou sempre vivendo. Então nós temos que transformar a vida num gerúndio. Não é vivi, não é vivo, não é viverei. É vivendo. É um eterno presente. Vivendo. Esse é o gerúndio. Gerúndio é algo que está no tempo, não determinado. Não é presente porque ele está sempre acontecendo. Não é passado porque ele está sempre acontecendo. Não é futuro porque ele está sempre acontecendo. Essa é a vida. Está sempre acontecendo. Então, quando se percebe isso, vai se libertando. Se libertando do apego que gera sofrimento. Aliás, para a teoria budista, todo sofrimento deriva disso, do apego. Tanto que a ideia deles é que estamos na Terra para nos desapegarmos. O apego, muitas vezes nós confundimos, achamos que é amor, mas não é, é apego, é dependência. Você é minha vida. Não, você está na minha vida. Mas a minha vida não pode ser ele. A minha vida é minha. Mas você representa tudo para mim. Você representa muito para mim, porque tudo é a vida. Então nós confundimos. Estabelecemos uma propriedade sobre as pessoas e queremos que elas sejam nossas. E usamos o pronome possessivo para garantir a propriedade. Meu, minha, em relação a pessoas. Nós usamos esse pronome possessivo por uma questão de claridade no entendimento, mas num sentido denotativo. Ou seja, quase se fosse um pronome demonstrativo. Este, esta.
Quando eu digo meu filho, é este filho. Porque ele não pode ser meu, ele é dele. Porque ele é um espírito completamente apartado de mim, mas que está comigo. E o amor que eu tenho não é porque biologicamente ou por adoção ele está comigo. É porque estamos juntos, individualizados, mas só nos sentimos realizados juntos. Mas não é meu. Minha esposa, é o mesmo aspecto. É esta esposa que está comigo. Mas eu digo minha, tá certo? Para deixar também uma reserva, né? Uma garantia de... E a gente não pode ser assim, muito humilde. O pessoal fala, não, você não pode usar na primeira pessoa, você tem que usar na segunda. Não dá, nossa esposa, não, minha, meu marido. Né? Mas é nesse aspecto não de propriedade, é no aspecto de convivência. Aquele que comigo divide as vidas dos dois. Nos apegamos. Dizemos que criamos nossos filhos para o mundo. E é verdade. Todos os pais criam os filhos para o mundo. Só nos resta perguntar para os pais o que é mundo. Porque eles vão responder, minha casa. Porque criamos os filhos para ficar conosco. Pode voar nesse céu do teto da nossa casa. Então a ideia é o desapego. É aprender a amar sem dominar. Vejam. Tudo isso é libertação do sofrimento. Continuaremos amando, nos entristeceremos várias vezes, nos alegraremos várias vezes, mas sempre nesse estado de consciência do que está acontecendo, e não da vitimização. Então é preciso conectarmos com uma existência, deixando o passado no passado, tendo fé no futuro. Mas ela não para nesses dois passos. Ela sugere também, como um terceiro passo, a prática incessante do bem. Veja, prática incessante. Não é fazer só um benzinho hoje, um outro amanhã. Não, eu estou precisando fazer umas caridades para ver se eu melhoro um pouco. Não. A prática incessante no bem, sem objetivar recompensas, sem objetivar pagamentos. Porque muitas vezes fazemos o bem sem sermos bons. Fazemos o bem porque somos maus. Ou seja, vou fazer o bem direcionado para receber uma retribuição. É egoísmo. Uma vez lá na minha cidade, onde eu nasci, São Gotardo, uma megalópole que tem uns 300 quilômetros daqui, tem alguns prédios, deve fazer sombra aqui em Uberlândia, eu acho. Né? São prédios de quase um andar. E é uma cidade populosa, quando eu vou lá dá quase 30 mil, 35, é por aí, quando eu estou com a minha família toda lá. Mas lá tem uma outra, tem um distrito, que é, não tem como, mas é menor do que a cidade. E lá, um senhor, né, conhecido nosso, ele me contava uma história ocorrida com ele, que ele e um amigo, que os dois se tratavam como compadres, porque nas cidades pequenas todos são compadres, comadres, é um hábito. Então ele contava o seguinte, que o compadre dele havia comprado uma terra, uma fazenda, uma área, e comprou numa condição que nós chamamos a de corpus, né? Quer dizer, a condição da forma que está. Ou seja, lá está marcado na escritura, no registro, que tem, sei lá, 50 hectares. Se tiver 60, é 50 que eu paguei e fico com 60. Se tiver 40, é 50 que eu paguei e fico com os 40. Ou seja, não é por medição, é pela área que está ali declarada. Então ele comprou assim. Não sei qual a área, vamos colocar que sejam 10 hectares, sei lá, uma área pequenininha, comprou lá. E quando ele passou um tempo, ele resolveu fazer a medição da terra. E quando ele fez a medição, ele viu que ela era maior do que ele havia comprado. E ele então procurou a pessoa que vendeu, que era uma senhora que havia se enviuvado, não tinha filhos, porque os 2 filhos haviam morrido, e ela estava sozinha. E vendeu para poder guardar uma economiazinha e poder ali passar um tempo, viver o resto da sua existência ali com aquela economia morando na cidade. E ele pegou e falou, não, procurou a senhora, falou, olha, eu comprei a terra da senhora e é o seguinte, eu comprei como se fosse, eu estou criando aqui agora o número, não sei qual era a área, como se fosse 10 hectares, e eu fui medir, deu 13. E eu acho justo pagar a diferença para a senhora, porque essa área, toda ela é agricultável. E eu vou ganhar em cima disso. Então, não, mas nós combinamos, meu filho. Não, eu faço questão de pagar. E ele comentou isso com o compadre dele. E o compadre dele virou-se para ele e falou assim, compadre,
Se não existir céu, só vai levar uma manta. Nós mineiros entendemos bem o que é manta, né? Quer dizer, vai levar um prejuízo danado. Porque só fica fazendo o bem, esperando um lugarzinho no céu, e se não existir esse negócio de céu? Ou seja, fazer o bem esperando algo, e se esse algo não existir. Então veja, não é um ato só de bondade. Por isso ela dizia, prática incessante no bem. E Leon Denis, ele nos explica sobre a prática verdadeira do bem. Quando olhamos o capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele diz, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Faço bem porque alguém tem que ver. Porque senão, como é que fica? Você vai à campanha do quilo? Vou, eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que vão falar de mim? O bem é bom, o bem foi feito, mas o efeito não vai acontecer. Porque é falso o sentimento. Leon Denis trabalha com a vontade estabelecida no ato, que é o que o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na mensagem que tem por título o próprio título do capítulo, fora da caridade não há salvação. E lá nesse capítulo, lá nessa mensagem, que tem por título também fora da caridade não há salvação, que é assinada pelo apóstolo Paulo, ele escreve no final do primeiro parágrafo, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, não quer fazer o mal, você fica quieto. Quer fazer o bem, você vai ter que agir. Pacífico, pacificador. Então, prática incessante do bem não é como remédio. Você vai... Seguinte, você vai fazer caridade porque isso vai te ajudar muito. Não, então não faça. Vai fazer caridade porque vai ajudar muito as outras pessoas. Porque se é para ajudar você, não é prática do bem. É um processo de trabalho consigo mesmo, pessoal. Então é preciso que você faça o bem pelo ato natural de fazer o bem. Colhe-se com isso? Colhe-se. Justamente porque foi um ato voluntário. O ato compulsório, colhe-se consequência? Colhe-se da compulsoriedade, mas não da voluntariedade. Então esse aspecto é que Dona Joana coloca como terceiro passo a ser dado para libertar-se do sofrimento. Entender o que é fazer o bem e a prática incessante desse bem, desse fazer o bem. Sugere um quarto passo. São só 6, tá? Não preocupem não. Sugere um quarto passo. Mas são passos longos, viu? Sugere o quarto passo. Amar, independentemente de se sentir amado. Ela fez aqui E é isso mesmo. Te dedurei. Não, desculpe-me. Não foi sem querer. Isso atenua, né? Mas pensemos. Amar independentemente de ser amado. Por quê? Porque o amor, ele é um sentimento que não depende de ser recompensado e nem compensado. O amor é aquela parte divina que se manifesta pelo sentimento. Então ele não pode ter uma exigência de retorno, embora na prática queiramos o retorno. Principalmente no tipo de amor que eu coloco como amor de compensação, que é amor de cônjuge, amor de marido, de esposa, que a esposa diz assim, ô benzinho, você não falou que me ama hoje. Você também não falou. Quer dizer, fala que eu falo, que me ama que eu amo. O amor não é para isso. O amor, ele é simplesmente cessão de sentimento. Ser do sentimento. Vai voltar ou não, não interessa. E amar é da natureza, porque a nossa natureza é de origem divina. E dizia o evangelista João, Deus é amor. Se Deus é amor e somos a semelhança e imagem de Deus, logo somos a semelhança e imagem do amor. Então somos pessoas que temos atitudes de amor. Mas os nossos amores são exclusivistas, são determinados, são direcionados. Até a forma que nós demos ao verbo amar, colocando-o como sendo um verbo transitivo. Aliás, tem um poema muito bonito de Carlos Drummond de Andrade chamado Amar, verbo intransitivo. Vejam, por que verbo transitivo? Não estamos em aula de língua portuguesa, não é isso? Pode ficar tranquilo. Eu não vou passar disso. Mas pensemos,
Verbo transitivo é aquele que, quando eu conjugo, eu tenho que colocar um complemento, porque senão ele fica sem sentido. Por exemplo, eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Gosta. Então é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. O intransitivo é aquele que, uma vez conjugado, determinou o seu sentido. Por exemplo, o verbo nascer. Eu nasci. Pronto. Já é suficiente. Onde, quando, isso é detalhe. Quando eu digo eu nasci, já está determinado. Eu digo eu nasci, todo mundo entendeu. Eu digo eu gosto. De quê? E aí fizeram isso com o verbo amar. Colocaram-no como verbo transitivo. Quem ama, ama alguém. Mas não deveria ser. Porque o sentimento amar é intransitivo. Quem ama, só ama. Não interessa a quem. A quem? A todos. Imagina se Deus usasse o verbo amar na forma transitiva, direcionando para quem que ele vai amar, a quem ele vai amar. Não. Deus ama. Acabou. Esse é o amor que Dona Joana chama a atenção para o passo quarto da libertação do sofrimento. Aprender a amar, a gostar da vida, a amar a vida, a gostar das pessoas, a amar as pessoas, a amar as situações, a trazer tudo como se fosse um grande elemento fraternal, como fez Francisco de Assis. Quando a tudo e a todos ele chamava por irmão, irmão sofrimento, irmã luz, irmão sol, irmã lua, irmão vento, irmão lobo. Isso é amar, indistintamente. É esse o passo que Dona Joana chama a atenção. Quarto passo, amar, independentemente de sentir-se amado. Por que sentir-se amado? Porque muitas pessoas são amadas e não se sentem amadas. Se fecham para serem amadas, inclusive. Então ela diz, amar independentemente de se sentir amado. Ela também sugere o amparo, quinto passo, incessante da prece. Não a prece como forma de resolução de problemas, mas como forma de fortalecimento para a resolução dos problemas. Não é aquela prece dizendo, oh meu Deus, estou entregando tudo para o Senhor. Ele fala, estou devolvendo tudo para você. Porque as coisas são nossas. As responsabilidades são nossas, não são dele. Por quê? Nós é que fizemos, nós é que consertaremos. Com amparo de Deus. Então é pedindo forças, discernimento, pedindo equilíbrio para que resolvamos. Mas não dizendo a ele, resolva para mim. Porque senão eu teria que resolver de todo mundo. Então cada um, disse hoje à tarde, como falou o apóstolo Tiago, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, a prece nesse aspecto de conexão profunda com o Criador. A prece, como nos fala a questão 659 do Livro dos Espíritos, a prece, aquele ato de contato com Deus, aquele ato de pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. É isso que eles falam. O que é a prece? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração ao Criador. Pela prece, é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Pela prece, pode-se três coisas a fazer: pedir, agradecer ou louvar. Nós pedimos, quase sempre, agradecemos, quando somos atendidos, e louvamos, não sei. Porque o louvar é simplesmente dizer, Deus, reconheço-te na sua grandeza. Deus, pois é, Deus. Não estou pedindo nada, estou agradecendo. Apenas estou reconhecendo a sua existência, a sua força, a sua permanência, a sua imanência. Uma vez, em São Roque de Minas, lá no São Francisco, uma pessoa foi justamente explicar como ela rezava. Ela disse assim, deixa eu te contar como é que eu rezo. Toda noite, quando eu vou dormir, um senhor já mais velho, septuagenário talvez, ele diz, toda noite, quando eu vou dormir, eu sento na cama e falo o seguinte, ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E durmo. E eu fiquei pensando, falei, interessante essa prece. Por quê? O que ele está dizendo? Deus, eu vou dormir. Eu estou por aqui. Se o senhor precisar de mim, só me chama. É isso que ele disse. Vai que o senhor precisa de mim. Ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E aí eu percebi que eu falo do mesmo jeito, mas com outro sentido. Porque eu dou outra entonação. Ô Deus, eu estou aqui, viu? Não se esqueça de mim.
E ele dizia o contrário: eu não me esqueço do Senhor, pode ficar tranquilo. Veja, total relação com o Criador. Porque ele sabe que quando precisa, Deus atende. E ele também quis dizer: quando o Senhor precisar, eu também atendo. Isso é um louvor mais claro que existe. É esse tipo de prece que a qual Dona Joana se refere. O amparo incessante da prece. Não o petitório. O que é orar? Senão expor para o Criador, que já sabe, mas é o ato da humildade em reconhecer que, embora ele saiba, eu preciso de força, e eu quero que ele veja, que eu quero pedir a ele, não é para que ele veja, melhor dizendo, é para que eu veja que eu estou pedindo a ele. Então a prece é esse ato de humildade, em que eu levo ao Criador a confiança de um filho que chega ao pai, que chega à mãe, aquela mesma confiança do filho que se machuca e corre para os braços da mãe, e ela dá lá um beijinho e sara tudo, passa a dor, acabou. É a mesma lógica, é aquela hora que nós vamos ao encontro desse Criador, do pai, da mãe, se quisermos chamar assim, e ali encontramos refúgio, e ali encontramos o equilíbrio. Não num petitório, mas numa relação de intimidade. Por isso, a ideia do Cristo: tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças e nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Crede-me, já receberam a recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai no vosso quarto, fechai a porta, e em silêncio orai ao Pai que está no céu, nos céus. E o Pai, que tudo vê em secreto, te glorificará, te recompensará, dependendo da tradução. Veja, entra no quarto, fecha a porta e em silêncio. Que quarto? Entra no quarto íntimo. Entra na sua consciência. Fecha as portas para o exterior e no silêncio da consciência fala com o Criador. São os 3 elementos que os Espíritos colocaram também. Jesus disse: entra no quarto, fecha a porta e em silêncio ora. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. A mesma lógica. Podemos perceber na letra da música de Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que desatar os nós da gravata, dos sapatos, dos desejos. Veja, ele andou lendo a questão 659, andou lendo lá o capítulo 6 de Mateus, porque são os 3 elementos que Jesus trabalhou. Veja, tenho que ficar a sós, entrar no quarto. Tenho que apagar a luz, fechar a porta, é olhar para dentro, não preciso enxergar nada. Tenho que calar a voz, em silêncio ora teu Pai que está nos céus. Veja que significativo. E os nós, o que são os nós? Aquilo que nos desnorteia, que nos deixa ansiosos, que nos deixam aflitos. Os nós da gravata, ou seja, da vaidade. Os nós do trabalho, das posições sociais, dos sapatos, da materialidade, dos desejos, veja, das paixões. Olha que perfeição. É essa a prece que Dona Joana de Anjos sugere. Amparo incessante da prece. E como 6º passo, depois a gente pode começar de novo, não tem problema, né? Mas o 6º passo, ela sugere ter Jesus no coração. O ter Jesus no coração não é o aspecto de adoração, naquele sentido contemplativo. O ter Jesus no coração é esse aspecto daquele amor que Jesus nos traz, da resignação. É perceber essa lógica advinda do Cristo, quando ele nos dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, todos vós que estáis cansados, em outras traduções, fatigados, em outras ainda, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgios para as vossas almas. Pois leve é meu fardo e suave é meu jugo. Esse é o Cristo. Como se estivéssemos ouvindo: o vinde a mim, o vinde a mim. E como ir até ele? Reconhecendo as suas mensagens. A sua mensagem, aliás, que é uma só, exarada no amor, escrita no amor. A mensagem que devemos guardá-la para atitudes. Perceber que as suas palavras, que embora remotas no tempo,
não nos cansam de ouvir, porque são verdadeiras. Acreditar naquilo que ele nos disse. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer algo mais alvissareiro do que isso? Perceber quando ele disse, não vos deixareis órfãos. Quer um alento melhor do que esse? Eis que estarei convosco até a consumação dos vossos dias, o amigo presente. Ou o que ele havia dito para os apóstolos na noite tempestuosa no mar da Galileia, por que temeis? Não estou convosco? Ele dormia no barco e as pessoas com medo de afogarem, de morrerem. E acordam Jesus de uma forma muito educada. Senhor, vamos morrer. Ele acorda com essa frase. Senhor, vamos morrer. Vamos perecer. Fica mais eufêmico. E ele pergunta, por que temeis? Não estou convosco? Quer um alento melhor do que esse? Como se ouvíssemos todos os dias dizendo, por que temeis? Não estou com vocês? Convosco? Naqueles momentos aflitos dessas tempestuosidades do dia a dia, nesses mares da impermanência, ouvindo dele isso, por que temeis? Não estou convosco? Por que esse medo? Se o temos nas suas palavras. Quando ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha, e vieram os ventos e vieram as tempestades, e a casa não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, que construiu sua casa na areia, e vieram os ventos e vieram as tempestades, e a casa ruiu. Então é ouvir as suas palavras e praticá-las. E como praticá-las? Pelas atitudes de amor. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os meus discípulos serão conhecidos pelo muito se amarem, dizia o Cristo. Então é só perceber isso, que nós vamos tê-lo no coração, não decorando os versículos e capítulos, mas percebendo a profundidade dos seus ensinos e praticando esses seus ensinos. Isso é ter Jesus no coração. Com esses 6 passos, diz-nos Dona Joana, nós então libertamo-nos do sofrimento. Podendo estar em tristeza, mas não em sofrimento. Podendo ter dores, mas não em sofrimento. Porque o sofrimento é moral, é consciencial. E uma vez libertando-nos do sofrimento, a plenitude. De enxergar o mundo com a maturidade, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Quando era menino, agia como menino, sentia como menino, falava como menino. Depois que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Enquanto somos crianças que não percebemos a realidade da vida, a dinâmica da existência, a justiça de Deus, bondosa e amorosa, nós ficamos como crianças, que Jesus havia dito. A que devo comparar essa geração que me ouve? A crianças nas praças. Mas quando despertamos-nos e abrimos a consciência e conscientizamos-nos do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, acabamos com as coisas de crianças. E passamos a ter a maturidade espiritual. E passamos a enxergar o mundo com os olhos da espiritualidade. E percebemos que a materialidade é importantíssima para nosso processo de crescimento, mas não é a nossa própria essência. Passamos a perceber que as pessoas que estão comigo são pessoas com as quais eu convivo, das quais preciso e as quais precisam de mim. São pessoas que estão escolhidas para as necessidades mútuas, recíprocas e retroalimentativas. Que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Como dizia Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas mãos de Deus, está nas regras de Deus. Então essa é a maturidade espiritual. Para que nós percebamos onde deve estar de fato os nossos verdadeiros interesses. Pois dizia o Cristo, não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde a ferrugem e a traça tudo consomem. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem nada consomem, e nem ladrões minam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Da forma que nós vivemos é a forma que nós sentimos. Se para nós a vida é esse conceito de berço e túmulo, tudo o que acontecer nesse interregno vai nos afetar.
Mas se o conceito de vida antecede ao berço, sucede ao túmulo, o que acontece entre berço e túmulo vai nos educar, mas não vai nos afetar. Porque somos maiores do que berço e túmulo. Temos uma vida muito mais ampla, mais completa, plena, mas que precisa ser percebida. Encerrando, veja que está no gerúndio. Mas, encerrando, eu recebi uma história de internet falando desse aspecto da vida, que eu não posso dizer que o fato aconteceu. O que eu posso é afirmar que é verdadeiro. O fato é verdadeiro, eu só não sei se aconteceu. Acho que não aconteceu. Tenho quase certeza que não aconteceu, mas ele é verdadeiro. Porque escreveram para mim da seguinte forma: um senhor queria vender um sítio. E andando pela rua, encontra-se com seu amigo, o poeta Olavo Bilac, e pede a ele: poeta, eu estou querendo vender meu sítio que o senhor conhece tão bem. Será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel, um lápis e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E à tarde, o sol nascente, é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passados uns dias, o poeta se encontra com o homem. E aí, vendeu o sítio? Nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha. Ou seja, a nossa vida é muito mais bela do que nós estamos vendo. A nossa vida é bem mais ampla do que nós imaginamos. A nossa vida é muito melhor do que nós estamos percebendo. Mas não esperemos que alguém faça um anúncio para nos contar a vida que é boa que temos. Que valorizemos nossa vida, que amemos o viver sem precisar vender, sem precisar do anúncio. Porque a melhor vida do mundo é a minha, é a de vocês. Porque só eu vivo a minha vida, só vocês vivem a vida de vocês. Por mais que outra possa parecer boa, ela é boa para aquele que a possui. Porque a boa vida e a vida boa é a que eu tenho. Porque ela é minha. E só eu posso vivê-la, só ela eu posso viver. Mais nenhuma. Só isso já nos dá o senso de que estamos em condições corretas. Tudo certo, aguardando que eu entenda isso e fique bem. Entendendo que a vida é algo tão bom, tão correta e tão perfeita, que só o Criador pôde nos dá-la. Mais ninguém. E talvez quando ele nos criou, simbolicamente, ele talvez tenha dito só isso: viva e vamos viver. Com problemas, sem problemas, apesar dos problemas, com as pessoas, sem as pessoas, apesar das pessoas. Mas viver. Viver naquela forma gonzaguiniana do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a certeza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Esse é um bom hino para viver. Esse é um bom hino de vida. Tentemos isso. Cantemos isso. Vivamos isso. E aí sim, as tristezas serão vistas como tristezas. As adversidades serão vistas como adversidades. Mas nunca como sofrimento. Nunca como aflição. Porque farão parte da nossa vida, mas não serão as determinantes da nossa vida. A grande determinante da nossa vida será a nossa vontade de viver. E será nossos passos em rumo a essa vontade. Viver. Agradeço a vocês pela paciência. Mais uma vez ao amigo Wander pelo convite. À casa pela recepção. Que essa casa possa ter bem mais 72 anos, várias vezes. Porque a cada ano são mais serviços prestados às pessoas, são mais presenças espirituais nas nossas vidas. Então, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo trabalho. Eu estive aqui de uma outra vez, a casa era menor,
Estive uma outra vez, ela estava em crescimento. Estive agora, ela cresceu tanto que já dividiu em 2 áreas. Ou seja, isso é fruto do trabalho de vocês. E não só aqui no aspecto físico, mas no atendimento que a Casa Espírita presta, com os seus 3 grandes objetivos: esclarecimento, beneficência, fraternidade. São os 3 grandes objetivos de uma Casa Espírita. E isso vocês desenvolvem muito bem. Parabéns a vocês pelo aniversário e, mais uma vez, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela presença. Muito obrigado. Você acompanhou a palestra Vencendo Aflições, com o expositor Simão Pedro de Lima, de Minas Gerais. Conferência ocorrida no dia 24 de maio de 2014, na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no Centro Espírita Jorge de Humildade. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.